Amém, glória a Deus. Nossas mãos nós levantamos em honra, em glória ao Senhor. Nosso coração derramamos diante do seu altar de graça. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós, seja com aqueles que nos acompanham pela transmissão. Que a palavra do Senhor fale profunda e de modo significativo conosco nessa noite. Nós vamos ler no livro do profeta Amós, o capítulo de número 4, versículo de número 12. Texto para nossa reflexão nesse momento. Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Na versão que eu trouxe diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Senhor, que a tua palavra fale de modo profundo e significativo conosco. Que ouçamos a voz do Senhor e a nós mesmos, que nós mesmos sejamos silenciados em nossos pensamentos, em nossas preocupações, para que a tua palavra encontre bom lugar em nosso coração. E assim seja, por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Prepara-te. Prepara-te. É um alerta, é um chamado. É uma expressão que nos chama a atenção para algo que está para acontecer. E prepara-te é a série que nós estamos começando hoje. Até que ele venha, é o lema do ano todo, prepara-te. E de acordo com o texto que nós lemos, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Talvez aqui pudéssemos trocar a palavra Israel, o nome Israel, pelo nosso nome. Talvez pudéssemos trocar por igreja. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Na Bíblia, prepara-te é um chamado para despertarmos. Porque a vinda, a volta de Cristo Jesus é certa. O Senhor voltará para buscar os seus. E eu sei que você sabe, não faltam pessoas para dizerem que o tempo está sendo cada vez mais abreviado e que a volta de Cristo de verdade é iminente. Cremos assim. Cristo volta para buscar os seus. Prepara-te também enfatiza a urgência de que nós nos preparemos, que estejamos nos aperfeiçoando a partir dos exercícios devocionais para nos encontrarmos com o nosso Deus. E obviamente eu estou falando aqui de oração, de jejum, de leitura bíblica, de estudo da palavra do Senhor. E aliás, a propósito, deixa eu te perguntar, mas não precisa responder em voz alta. Como está a sua vida devocional? Oração, jejum, leitura, estudo da palavra do Senhor. Eu pergunto isso porque todos irão se encontrar com Deus. Mesmo aqueles que estão optando por viverem uma vida longe do Senhor e longe da sua palavra. Este encontro vai acontecer, queiram as pessoas ou não. Deseje a igreja como desejamos, ou mesmo aquelas pessoas que não acreditam nisso. E aqui nós temos algo interessante, porque pensar nesta questão, neste chamado de nos prepararmos para o encontro com o nosso Deus. A partir do livro do profeta Amós, nós percebemos que há, da parte de Deus, um forte chamado. É palavra de Deus para o seu povo, mas era palavra de Deus também para aqueles que não pertenciam ao seu povo. Nós vamos ver isso ao longo do estudo desse texto. É um chamado de Deus pessoal, é um chamado de Deus para aquela geração e é um chamado de Deus para a nossa geração também. Nós estamos incluídos nesta palavra do Senhor. E eu fiquei pensando que de repente nós poderíamos comparar esse chamado de Deus àqueles momentos em que nós corrigimos os nossos filhos pequenos. Veja se não é assim, se não está sendo assim, ou se não foi assim há algum tempo, se os seus filhos já são grandinhos. Os nossos filhos demonstram algum comportamento errado. E nós identificamos isso nas nossas crianças. E vamos avisá-los, vamos corrigi-los.
Vamos avisá-los que esse comportamento errado pode ter consequências. E avisamos quase sempre mais de uma vez. É interessante como em praticamente toda casa a gente ouve isso, né? A necessidade de que esses avisos sejam repetidos, o reforço desse chamado. Aí, quando não adianta, o que é que a gente faz? A gente aplica algum tipo de castigo. Eu me lembro que quando a Clara, ela deve estar ali, quando a Clara era pequenininha, ela começou a fazer manha, começou a fazer birra. E na casa que a gente morava, nós costumávamos, a gente tinha um colchão de casal sobrando, e a gente costumava colocar ele na sala de vez em quando. E aí ali ela espalhava os seus brinquedos, a gente ficava conversando, assistindo alguma coisa e brincando com ela. E ela começou a fazer birra, começou a fazer manha, e a gente foi falando, foi falando. Quando não adiantou, eu coloquei ela deitadinha do meu lado, coloquei a mão em cima da barriga dela e não deixei ela sair por alguns minutos. E ela estava meio agitadinha, ela foi se acalmando e entendeu. Daquele tamanho, ela devia ter de 1 para 2 anos. Ela entendeu. E aí depois saiu dali, voltou a brincar, e criança é assim, né? Já volta a brincar. De certa forma, não é assim que Deus faz conosco? De certa forma, não é assim que Deus fez com aquela geração, com aquele povo? Deus avisa, Deus alerta, Deus chama atenção. E de vez em quando Deus promove algum tipo de castigo como consequência do nosso pecado. Porque não vamos nos enganar, o pecado, o erro, tem consequências. E a gente vai ver isso com mais calma analisando o texto de Amós. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque em primeiro lugar, o chamado de Deus é firme e pessoal. O chamado do Senhor, o alerta do Senhor é uma palavra firme e é uma palavra dirigida ao seu povo. É interessante pensar no momento em que essa palavra foi dirigida por Deus através do profeta Amós. Israel, na sua história, sempre teve momentos de conflito. Sempre teve momentos em que nações estrangeiras tentavam ou conseguiam invadir o seu território. E isso, por vezes, trazia muitos estragos, muitas perdas, muito prejuízo. Mas não no momento de Amós. Quando Amós foi levantado por Deus para trazer a palavra do Senhor àquele povo, Israel estava passando por um tempo de relativa paz. Não havia guerras, nenhum homem ou animal foi morto em batalha naqueles dias, nenhuma plantação foi invadida pelos estrangeiros e nenhum saque de bens aconteceu. Só que tinha um problema. Também não havia sinceridade na vida devocional do povo. Não havia fidelidade na vida com Deus. As pessoas estavam muito ligadas aos seus bens materiais e ao acúmulo daquilo que poderiam angariar com as suas próprias mãos. Seu coração estava muito preocupado com a abundância dos seus recursos. E a mente estava muito presa nessas coisas. O culto que eles prestavam a Deus, e isso a gente pode perceber lendo o livro do profeta Amós. Aliás, fica um convite para você fazer a leitura deste livro todo. É um livro pesado, mas é um livro com uma mensagem transformadora, totalmente atual para a nossa geração. Porque quando a gente lê, a gente percebe que o culto que aquelas pessoas estavam prestando, ele era cheio de hipocrisia. Era um culto que estava carregado de mentira. Porque durante as cerimônias religiosas, as pessoas transpareciam ser tementes a Deus. Durante o cerimonial estava tudo certo. Como a gente costuma dizer, né? Dentro da igreja está tudo correto. Mas havia um problema identificado por Amós. No dia a dia, as pessoas eram gananciosas e injustas. Buscavam apenas o lucro e o acúmulo de bens, e isso a qualquer custo. Nos tribunais, os juízes vendiam suas sentenças e, em muitos casos, condenavam pessoas inocentes. Nos negócios, muitos comerciantes
adulteravam as suas balanças. Sabe aquela coisa de uma balança adulterada que pesa 1 quilo, mas na verdade tem ali apenas 800 gramas, por volta disso? Vendia uma coisa e entregava outra. Quando Amós começa a olhar para o seu tempo, quando Amós começa a olhar para as pessoas à sua volta, é isso que ele percebe. E essas pessoas estavam tentando cultuar a Deus. Algumas delas enganadas, achando que de fato estavam servindo a Deus apenas porque cumpriam rituais, apenas porque cumpriam muito bem toda aquela liturgia cerimonial. E Deus faz então um alerta àquelas pessoas, chama a atenção de todas elas. Por isso o chamado de Deus era forte, por isso o chamado de Deus envolvia cada pessoa, porque Deus diz assim: portanto, assim farei, ó Israel. Deus faz as pessoas pararem por um instante para que pudessem dar ouvidos à sua voz, para que pudessem refletir naquilo que ele tinha a dizer. Se por um lado, Amós olhava para os governantes, para os líderes da sua época e percebia que eles estavam vivendo em pecado, por outro lado, quando se olhava para a vida do povo como um todo, infelizmente a situação não era diferente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Porque em segundo lugar, o pecado tem consequências. Não muito tempo depois que o profeta Amós foi levantado por Deus para falar com o povo de Deus, para alertá-los a respeito do modo como eles estavam vivendo, que não agradava ao Senhor, não muito tempo depois disso, naquela região começou a despontar com força militar uma nação chamada de assírios. Assírios. E os assírios são conhecidos na história, principalmente o seu exército, pelo seu poder e pela sua crueldade. Há pouco eu disse que no tempo de Amós, Israel estava vivendo um momento de relativa paz. Mas isso não durou muitos anos. E logo que os assírios entraram em cena, a situação mudou. Mas quando Deus estava falando com o seu povo, Ele queria garantir àquelas pessoas que elas entendessem o que estava acontecendo. Porque não era pelo poder do exército assírio que eles entrariam no território de Israel, roubariam coisas, destruiriam coisas e levariam pessoas cativas. Não era o poderio dos assírios que faria isso, mas era o Senhor, que tem o pleno governo de todas as coisas, cujo poder está plenamente nas suas mãos. O Senhor estava permitindo que os assírios entrassem no território de Israel e virassem a vida deles de cabeça para baixo. O Senhor queria garantir ao seu povo que eles entendessem que Deus estava permitindo tudo aquilo porque eles sofreriam as consequências dos seus erros. Não é possível que uma pessoa pense que estar vivendo em pecado pode ser uma vida concomitante com uma vida com um momento, com uma celebração que agrada a Deus. Não dá para servirmos a dois senhores, como o próprio Jesus vai nos alertar no Novo Testamento. Não dá para o nosso coração estar dividido, não dá para as nossas atenções estarem tentando colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor e as coisas do reino dos homens. Infelizmente, aquelas pessoas estavam divididas. Infelizmente, muitas delas já haviam deixado os preceitos, a palavra de Deus, os valores do Senhor, e abraçado com força os valores do mundo, os valores das nações estrangeiras que serviam a outros deuses. As pessoas estavam com a sua atenção voltada para outras coisas e Deus estava dizendo: prepara-te. Ei, talvez muito semelhante ao que o Senhor está proporcionando para nós nessa noite. Ele nos trouxe aqui, não pense você que você veio aqui porque desejou no seu coração e teve todos os meios e recursos para chegar aqui. Se o Senhor não tivesse movido os nossos passos,
nenhum de nós estaria nesse lugar nesse momento. E o Senhor nos trouxe aqui, porque assim como Ele fez com o povo naqueles dias, Ele quer fazer conosco também. Ei, prepara-te. Ouça o que o Senhor tem a dizer, porque haverá um encontro. Este encontro é certo. E infelizmente, quando nós não tomamos atenção nisso, sofremos as consequências do nosso erro. Porque é certo que nem todo sofrimento na nossa vida é resultado do nosso pecado. Seria inverdade afirmar isso. Dizer que tudo aquilo que a gente sofre é consequência de pecado. Mas que o pecado traz consequências, isso a gente não pode negar. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e a gente estava lembrando de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel. No tempo em que Israel não tinha rei e era governado por alguns servos do Senhor, que eram chamados de juízes. E Sansão foi um deles. Um homem muito forte, num tempo de guerra, o melhor guerreiro. Não por ele mesmo, mas porque o Senhor havia lhe dado condições para isso. Ele tinha sido consagrado para ser um servo do Senhor durante toda a sua vida. Mas aquele homem forte, você conhece a história, ele tinha uma fraqueza. E ele não cuidava bem da sua fraqueza. Ele flertava demais com a sua fraqueza. Lembra daquela ilustração do abismo? Não chega na beira do abismo porque você pode cair, o melhor é andar longe dele. Sansão gostava de andar na beiradinha. E em um certo momento, com o coração muito apegado a uma mulher chamada Dalila, ele contou para ela o que não devia. Contou para ela do seu compromisso com Deus. Contou para ela que não deveria chegar navalha, né? Não deveria nos seus cabelos, os seus cabelos não deveriam ser cortados. E aí finalmente o exército inimigo toma conta dele, corta os seus cabelos, fura os seus olhos, leva ele preso. E Sansão estava lá acorrentado, enfraquecido, cego. Talvez para usar a expressão de Apocalipse, né? Pobre, cego e nu. Completamente submisso aos seus adversários, coisa que ele nunca tinha experimentado na vida. Como consequência dos seus erros, como consequência dos seus pecados. Mas, naquele momento, Sansão se arrependeu. E diz a história bíblica que ele faz uma oração a Deus e pede mais uma oportunidade de ser fiel ao Senhor. Na condição em que ele estava, ele pede mais uma oportunidade de demonstrar fidelidade ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que na sua morte, porque ele morreu junto com os inimigos, na sua morte ele levou mais inimigos consigo do que ele tinha levado, do que ele tinha matado durante toda a sua vida. Por quê? Porque o pecado tem consequência. Mas, pela graça de Deus, e esse é o terceiro ponto do texto, prepara-te, meu irmão e minha irmã, porque pela graça de Deus há oportunidade de mudança. O pecado nos acompanha. A nossa natureza é pecaminosa, nós somos falhos. Estamos muito longe de qualquer tipo de perfeição. Mas, neste imperativo de Deus, neste chamado de Deus ao seu povo, aquele povo e a todos nós, há também uma oportunidade de mudança. Olha o que Deus vai dizer através do profeta Amós, lá no capítulo 11, versículos 11, 14 e 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O Senhor havia feito um alerta ao seu povo. O Senhor havia feito um alerta, inclusive, às nações estrangeiras. Prepara-te. Na minha terra a gente diria assim, né? Toma atento.
Fica atento, porque o pecado traz consequências. Mas fica atento, meu irmão e minha irmã. Fica atento à voz de Deus, porque assim como o Senhor estava proporcionando àquele povo uma oportunidade de mudança de vida, de arrependimento, de conversão, certamente a palavra de Deus chega com a mesma intenção no nosso coração. É palavra de Deus, não muda. O Senhor não se altera. Ele corrige o erro. Mas o Senhor não tem prazer na morte do pecador. O Senhor deseja o arrependimento. Tal como os pais que corrigem os seus filhos para que eles melhorem o seu comportamento, para que eles aprendam preciosas lições. Não foi assim com a gente? Não é assim que a gente age com os nossos pequenos, ou talvez até com os nossos mais grandinhos, que sempre precisam da ajuda dos pais? O Senhor corrige o seu povo, porque Ele deseja levantar o tabernáculo. Olha a expressão que Ele utilizou aqui nesses versículos. O tabernáculo era uma tenda, antes da construção do templo, utilizada para adoração a Deus. Um lugar de adoração a Deus. O Senhor estaria levantando o seu povo como lugar de adoração a Deus. Porque o templo nos abriga. Mas nós somos a igreja de Cristo e o Espírito Santo de Deus, segundo a palavra nos ensina, habita em nós. Nós nos tornamos tabernáculo de adoração. Nós somos templo da presença do Senhor. O Senhor irá restaurar o seu povo. O Senhor irá mudar a sua sorte. E Deus está falando aqui de sustento e de segurança. Para concluir, deixa eu te contar uma ilustração. É bem possível que essa história não seja real, mas seja apenas uma ilustração mesmo. No tempo dos trens e das cartas, conta a história, que uma família morava num sítio, pai, mãe e um filho. O relacionamento deles não era assim muito bom, mas teve um dia específico que a briga foi muito feia. E aquele rapaz já tinha uma certa idade, ele toma a decisão de ir embora. E como eles moravam no sítio, ele vai embora para a cidade. No lugar onde eles moravam, passava em frente do sítio, uma linha férrea. O trem passava por ali. E a estação ficava logo mais adiante. Ele reuniu um pouco das suas coisas, pôs na mochila, foi até a estação e foi morar na cidade. Só que diferente da história que a gente conhece bíblica, do filho pródigo, esse jovem prosperou na cidade. Conseguiu trabalho, constituiu família, as coisas iam muito bem. Só que ficou lá no coração dele aquela situação não resolvida. Ele nunca mais falou com seus pais. Nunca mais teve nem notícia deles. Eles não sabiam onde ele morava. Então ele decide que era hora de resolver isso. Mas ele tinha medo de não ser bem recebido de volta em casa. O que ele faz? Escreve uma carta, contando que ele estava bem, dizendo da sua necessidade de abraçar os pais de novo, e dizendo assim: se for possível, se vocês me receberem de volta, amarrem um lenço branco na árvore que fica em frente à casa, numa das árvores que fica em frente à casa, porque eu vou passar de trem para chegar na estação. Se eu ver o lenço branco amarrado na árvore, eu vou saber que eu posso chegar em casa. Se eu não ver nada, eu nem desembarco, eu volto para a cidade e a gente deixa por isso mesmo. Quando o trem estava se aproximando da casa dele, do sítio, é lógico, o coração dele estava daquele jeito, angustiado, nervoso, na expectativa, será que ele ia ver um lenço branco amarrado na árvore? E a estrada de ferro fazia uma pequena curva, e aí tinha uma reta que passava bem em frente ao sítio deles. Quando o trem fez aquela curva e apontou na frente do sítio, ele não viu um lenço branco amarrado na árvore. Ele viu tudo que tinha de branco naquela casa amarrado nas árvores. Lençóis, fronha, toalha de mesa e tudo que tinha de branco.
Porque na mente dos pais, um lenço branco podia não ser visto do trem. Então, para garantir que aquele rapaz soubesse que ele era bem-vindo de volta à sua casa, a frente do sítio estava toda branca. Meu filho, volte, venha, retorne, arrependido como está, venha, porque há um abraço guardado para você. Eu não sei, e essa história na verdade nem precisa ser real, para ela ilustrar exatamente a nossa condição diante de Deus, porque pode ser que nessa noite tenha gente aqui afastada de Deus. Pode ser que tenha gente nessa noite aqui ouvindo a voz de Deus, mas também, quem sabe, ouvindo o inimigo dizendo assim: olha, está vendo o teu pecado? Sabe essa condição que você não consegue deixar? Você é fraco. E aí nós dizemos diante de Deus: Senhor, eu sou fraco. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos fortalece. E é Ele quem nos justifica. Porque em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. E o convite da palavra de Deus para todos nós nessa noite é: arrependa-te. Prepara-te, porque haverá um encontro com o teu Deus. Eu vou te convidar a ficar em pé nesse momento e fazer dessa canção uma oração. E enquanto nós entoamos essa canção, se Deus está falando ao seu coração, e eu peço, escute a voz de Deus, não fique indiferente. Vem à frente, nós vamos orar com você. Se você ainda não fez essa oração, eu te convido a fazer comigo. Deus, em nome de Jesus, quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero confessar os meus pecados e quero dizer que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Por louvor da tua glória, em nome de Jesus. E Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe as pessoas a quem o Senhor mesmo está falando ao coração. Que ouçamos a tua voz e que o nosso coração não fique indiferente à tua voz, ao teu chamado, em nome de Jesus. Amém.